Querida comunidade, não cabe a nós, na liturgia, no domingo, entendermos que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A missa começa às 19 horas, uns antecipam-se, chegam cedo, vêm cedo, mas outros chegam na hora, outros, já iniciada a missa, vai adentrando o espaço sagrado, vai adentrando o mistério. Na hora do ato penitencial, na hora do glória, na hora do evangelho, não sei se tem alguém chegando no início da homilia, não sei se tem alguém mais atrasado. Você chegou cedo, bravíssimos. Situemo-nos no tempo litúrgico que estamos celebrando. 25º domingo do tempo comum. Resta-nos, portanto, 9 domingos, 9 semanas, para concluirmos o tempo litúrgico, o ano litúrgico, o tempo comum. São 34 semanas, 34 domingos. E você? Quantos domingos no ano você não veio à celebração, você não veio à missa, não celebrou o domingo, não celebrou a tua fé? Então queremos situarmos-nos dentro do tempo, dentro da nossa fé, dentro da liturgia, fazemos matemática, para que as coisas passem percebidas por nós, sentidas por nós, experienciadas por nós. Então vamos medindo o nosso tempo, medindo a vida, medindo a liturgia, para nos encontrarmos, de fato, presentes, assíduos, comprometidos com o mistério, com a nossa fé. A primeira leitura é do profeta Isaías, Deutero Isaías, que quer dizer discípulo do profeta Isaías. Alguém que pertencia à escola, ao grupo do profeta Isaías. No mesmo contexto em que o povo encontra-se cativo na Babilônia, distante da terra, Jerusalém, longe do templo, longe da sinagoga, sem poder realizar os sacrifícios. Então, em terra estrangeira, na Babilônia, escravos. E o profeta, o Deutero Isaías, o autor deste texto, tem a missão de esperançar, trazer àquele povo o ânimo, incentivar aquele povo a não desistir, a não desanimar da fidelidade que eles são convidados a estarem sempre com Deus. Essa fidelidade na aliança que Deus fizera com ele, com seu povo. Por vezes, desanimados, tristes, abatidos, o profeta vai dizer para eles: não desanimem, não desistem, usem deste momento em que estão em cativeiro para converterem-se, para penitenciarem-se e deixar as práticas pagãs de adoração a outros deuses, aos deuses pagãos. Então, o profeta convida o povo a, de fato, não desistir da aliança que Deus havia feito com ele, para continuarem na situação que estão e verem o cativeiro como uma possibilidade que Deus está dando de tomada de consciência, de um exame de consciência, de perceberem qual é a sua maldade, qual é o seu pecado e o que é preciso para buscarem conversão. Então, eis a realidade, a situação, o contexto em que encontra-se o Deutero Isaías, o profeta Isaías. A segunda leitura, belíssima, é Paulo dizendo aos filipenses de que desejaria estar no céu, morrer para estar face a face com Jesus Cristo. Mas também ele vai ver a necessidade dele ainda permanecer em meio à comunidade, em meio aos seus, para ensinar Jesus Cristo, para ensinar a fé aos seus, para que todos, ao máximo, se convertam. Então ele vai dizer, no finalzinho da leitura, ele vai dizer:
Eu prefiro então, o mais importante então, é que eu cresça com o Evangelho. Mais importante do que morrer com Cristo ou viver com Cristo, é viver o Evangelho. É testemunhar o Evangelho. É estar na estatura máxima da sua identidade de discípulo, de apóstolo, de cristão. Viver o Evangelho. Então, eis, né, a liberdade, o desejo do apóstolo Paulo, né? Um desejo imenso de contemplar Jesus Cristo face a face, mas também impelido a querer anunciar o Evangelho para que todos conheçam Jesus. E como viver e morrer para ele é lucro, ele então prefere viver para anunciar, para testemunhar o Evangelho, com maturidade, com testemunho de vida. Então queremos também nós, como evangelizadores, termos essas atitudes. Enquanto vivermos na estatura do Evangelho, para que o mundo creia, aceite, acolha Jesus Cristo. O nosso testemunho, portanto, então queremos de fato viver essa dimensão da fé, do anúncio, da evangelização que Paulo assimilou, que Paulo assumiu. O Evangelho é de Mateus. E Jesus conta aos seus uma parábola, não para falar de moedas, de economia, administração de economia, né? Direitos trabalhistas. Não. Jesus, na parábola, ele quer ensinar sobre o reino dos céus. E aí vai contar a parábola do rei que convida pessoas em várias horas do tempo do dia para ir para a sua vinha, para o trabalho, para a labuta. Um bem cedo, outra às 9, outra ao meio-dia, outra às 15 horas e por último às 5 horas da tarde. E na lógica dos trabalhadores, os que trabalharam o dia todo iriam receber mais do que o patrão havia prometido, já que era justo receber moedas de prata. E como eles viram que os últimos receberam a mesma quantidade, o mesmo valor, tratado com o rei, com o patrão, eles então vão se desgostar, vão se inquietar, vão criticar o patrão, que pagou na mesma quantidade, na mesma moeda, os da última hora. E aí então, o evangelista Mateus, Jesus Cristo, quer falar da lógica de Deus, das atitudes de Deus, que não é como a lógica humana. As atitudes de Deus não se equipara às atitudes do homem, do ser humano, da criatura. É sempre acima, é sempre diferente. E sempre tem algo a ensinar-nos, a dizer sobre as nossas relações, sobre o nosso modo de administrarmos os bens que Ele nos confia. E até mesmo, meus caros, de testemunharmos o amor de Deus. O amor de Deus. Aqui a trama do Evangelho, da parábola que Jesus conta, é para desmitificar, aquela questão em que eu devo administrar a vida como aquele que tem o direito, a verdade sobre o bem e sobre o mal, de ordenar, coordenar as coisas a partir das minhas ideias, a partir da minha força de poder. E vamos perceber que Deus tem um outro modo, um outro jeito de se relacionar e de administrar seus bens, como Ele nos dá a salvação. Então, percebemos que o fundamento de toda a parábola que Jesus conta-nos hoje é justamente o amor de Deus. O amor de Deus. É o amor de Deus que é a base de todas as nossas relações e que às vezes nós não compreendemos, nós não aceitamos, nós achamos ilógico. Não percebemos este modo de Deus compreender a vida, ver o homem
se relacionar de forma expressiva, individual, particular e coletiva, comunitária com os seus. Então queremos de fato percebermos o quanto nós aceitamos e acolhemos o amor de Deus em nossa vida, em nossa existência. Porque nós julgamos as coisas a partir do nosso olhar, a partir da nossa cultura, a partir dos nossos traumas, das nossas frustrações, da minha percepção da vida. E Deus tem uma outra forma de se relacionar, de se revelar, de se dar a conhecer. É pelo amor. E aí está o fundamento das nossas relações humanas, das nossas relações de poder. Isso na pastoral, isso na sociedade, isso nos movimentos, isto na comunidade cristã. Como devemos nos ver, nos compreender a partir do amor de Deus. O Frei Catalamessa, o pregador da Cúria Romana, ele fala de que se nós rasgássemos a Bíblia, folheássemos toda a Bíblia, destrinchasse todas as páginas da Bíblia, rasgássemos página por página e no mutante da Bíblia desfeita, rasgada, encontrássemos um texto bíblico, a da carta de São João, em que diz Deus é amor, nós deveríamos nos contentar com a síntese, com o resumo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, que diz que Deus é amor. Ou seja, somos convidados, de fato, como cristãos, a centralizar a nossa vida no amor de Deus, a concentrar nossas forças, nossa compreensão, nossas relações no amor de Deus. É o amor de Deus que sustenta a nossa vida, é o amor de Deus que sustenta a nossa história. Antes mesmo de nós sermos criados, Deus amava. Deus amava antes da nossa criação. Fomos gerados pelo amor dele e queremos mantermos-nos neste amor. Portanto, nessa relação de irmãos, nessa relação de filhos e filhas, que vive a fraternidade, vive o amor entre nós, o amor mútuo, portanto. Parece poesia em nosso tempo, sim? Falar de amor. Né? Parece romancismo falar de amor, porque a gente assiste muito novela, muito filme, muitas músicas, às vezes poemas vazios do amor verdadeiro. E aí nos acostumamos, né, com migalhas, com gestos simples, passageiros de amor, que mais é manipulação, mais é sentimentalismo do que um amor concreto, um amor comprometedor. Então queremos de fato perceber que o amor de Deus é concreto. Deus se fez carne. Deus não se fez ideia, não se fez conceito. Deus se fez amor. Em Jesus Cristo, o seu Filho, nós aprendemos, nós reconhecemos, nós acolhemos o amor de Deus. E queremos de fato gozar deste amor. Nós evangelizadores, nós cristãos, temos esta missão de testemunhar no mundo o que pode o amor de Deus, o que pode a sua ternura em meio aos homens. Queremos então, como cristãos, viver este anúncio do amor de Deus. E aí não teremos inveja da bondade de Deus para com os seus, que age com os seus de acordo com o seu coração, com a sua bondade, com a sua ternura. Que iremos alegrar-nos e por ver tantas pessoas experienciando, gozando do amor de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia, porque somos todos irmãos e queremos o melhor aos nossos, porque também sou receptáculo deste amor, também sou vítima deste amor. Quero que todos experienciem, gozem do amor de Deus. Então queremos crescer, amadurecer nessa experiência do amor de Deus
e assim construirmos o reino dos céus, que todos têm direito, que todos possam gozar da eternidade, que nós sejamos canais, sujeitos deste amor de Deus para comigo, para conosco e para com os outros, para com todos. Que o Senhor ajude-nos, venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, dar-nos a graça de experienciar o seu amor e por isso sermos protagonistas, sujeitar o seu amor e por isso sermos protagonistas, sujeitos deste amor, eloquente com a palavra, com poesias, com canções, mas também com a vida, na verdade dos fatos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.